A graça e paz, bem-vindos a mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor, para ter um momento de meditação, de aprendizado, lendo aquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse dia, mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, de aprender de Ti, que o Seu Espírito Santo nos guie nesse momento, para que nós possamos sair edificados. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos já para o texto de hoje, que continua em Neemias 8. Lembrando que aqui agora nós já estamos nos capítulos em que Neemias terminou de construir os muros e agora eles estão em uma reestruturação espiritual para restabelecer o culto a Deus e se aproximar novamente de Deus. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente das portas das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Aqui o povo querendo saber aquilo que o Senhor tinha falado, qual que era a revelação de Deus. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender, ou seja, toda a população estava lá. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Ou seja, eles ficaram lá fazendo essa leitura algumas horas de todo o texto da lei. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabbetai, Rodias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares. Olha só, eles não só leram o livro da lei, eles leram o livro da lei e depois vários dos levitas instruíram o povo acerca da lei, ou seja, explicaram aquilo que o livro da lei tinha dito, o que aquelas palavras significavam. Pessoas que tinham a vida dedicada para o estudo da palavra foram e ensinaram para o povo, na verdade explicaram para o povo quão importante é não só a palavra, mas também ter pessoas capazes, pessoas que se dedicam para que possa explicar a lei. Nesse tempo você tinha apenas pessoas, né? Hoje nós temos vários outros recursos, nós temos livros, nós temos bíblias de estudos, nós temos, além da igreja, né, dos pastores, nós temos vários outros recursos que nós podemos consultar para aprender mais. Importante que sejam pessoas, autores, caso sejam livros, né, materiais, que sejam confiáveis, que sejam feitos por pessoas sérias, pessoas que tenham um compromisso realmente com a palavra de Deus. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: Não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. A lei, as palavras de Deus estavam quebrantando o povo. O povo tinha percebido que eles tinham pecado e se afastado de Deus. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: Aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus.
No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Enquanto estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, para que o povo fosse até os montes apanhar ramos de oliveiras cultivadas e oliveiras silvestres, ramos de murtas, de palmeiras e de outras árvores frondosas. Deviam usar esses ramos para construir as cabanas conforme prescrito pela lei. O povo saiu, cortou ramos e os usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. Então, todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Durante os 7 dias de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no 8º dia, realizaram uma reunião solene conforme prescrito. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez, jejuaram, vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Aqui a gente vê essa busca intensa, apesar de eles estarem em um momento de festa, um momento em que eles estão comendo, que eles estão bebendo, que eles estão se alegrando, eles estão principalmente buscando ao Senhor. Tinha um momento a cada dia que eles liam a palavra do Senhor. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Olha só, durante 3 horas eles permaneceram em pé no mesmo lugar, prestando atenção. Lembrando que nessa época não tinha microfone, então eles tinham que fazer silêncio para ouvir. Pensa um povo ficar de pé 3 horas ouvindo a palavra do Senhor. Era realmente um quebrantamento, possivelmente eu posso até dizer um avivamento naquele lugar em que a palavra do Senhor era tida como a coisa mais importante, e muitas vezes nós não tratamos dessa forma. Nós sabemos ou nós dizemos, proclamamos que a palavra de Deus é a tudo para nós, mas até para ficar sentado, confortável, dentro de casa, para ler a Bíblia, ou às vezes ouvir dentro do aplicativo, alguma coisa assim, já é difícil para a gente. O povo que estava realmente interessado em conhecer ao Senhor Deus fez esse sacrifício, entre aspas, né? Imagino que eles estavam tão interessados que talvez essas 3 horas não tenham sido penosas para eles. Depois, confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Ou seja, um culto, imaginei, um culto de 6 horas. Os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz o Senhor, seu Deus. Então os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Assabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: Levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus, que vive desde sempre e para sempre. Em seguida oraram: Louvado seja teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor. Somente tu és o Senhor, fizeste o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abrão, o trouxeste de Ur dos Caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Viste a fidelidade de seu coração e fizeste com ele uma aliança para dar a ele e a tua descendência a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste tua promessa, pois é sempre fiel à tua palavra. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados.
Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que teu povo atravessasse em terra seca. E depois lançaste seus inimigos nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. Conduziste nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que encontrasse o caminho por onde deviam ir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu. Deste estatutos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. Tu os instruíste a respeito de teu sábado santo. Ordenaste por meio de teu servo Moisés que obedecessem a teus mandamentos, decretos e leis. Providenciaste-lhes pão do céu quando tiveram fome e água da rocha quando tiveram sede. Ordenaste que fossem e tomassem posse da terra que juraste lhes dar. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos e não deram atenção a seus mandamentos. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão do Egito. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Não os abandonaste, mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é seu Deus que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis. Mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia, e a coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite. Enviaste teu bom espírito para instruí-los, e não deixaste de lhes dar maná dos céus para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Tu os sustentaste no deserto durante 40 anos e nada lhes faltou. Suas roupas não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. E aqui ele faz um resumo de tudo que a gente leu até agora do Antigo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 1 até o verso 18. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? E como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito a comer seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que, na verdade, não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Aqui Paulo falando sobre o trabalho de apóstolo dele e de que toda a lei de Deus está previsto de que aquele que trabalha, mesmo que para Deus, receberia. Isso nós vemos desde lá na época de Moisés, quando os levitas eram um povo separado e um povo que se alimentava e se sustentava com os dízimos das outras tribos. Então, de todas as tribos, cada um deveria dar 10% do primogênito, então teriam várias dedicações ao Senhor nesse momento. Só que o Senhor falou, para que não tivessem a dedicação de cada um, eu vou separar um povo, que serão os levitas, e este povo vai ser um povo dedicado para mim, e os seus recursos, 10%, serão utilizados para sustentar os levitas, que faziam um papel importante na sociedade israelita. Eles eram os juízes, eles eram aqueles que faziam toda a manutenção do templo, aqueles que conduziam as cerimônias religiosas do templo. Então, eles tinham um papel fundamental e recebiam por isso. E Paulo está dizendo a mesma coisa, que os apóstolos, eles recebiam para que eles pudessem fazer o seu trabalho como apóstolo. E Paulo, apesar dele ter o direito, ele trabalhava para que não pesasse para nenhum dos irmãos.
E aqui ele está discorrendo sobre isso. Verso 11: Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Paulo, ele se orgulhava dessa atitude dele de se sustentar. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Salmos 33, do 12 ao 22. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um. Por isso, entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em Teu santo nome. Que Teu amor nos cerque, Senhor, pois só em Ti temos esperança. E por fim, Provérbios 21, do 11 ao 12. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. O julgamento do Senhor vem para aqueles que são perversos. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas tragam edificação para a sua vida, que possam ter sido ferramentas de edificação para que você possa adquirir mais sabedoria. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais essa oportunidade de parar e refletir sobre o que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e fazer-nos entender essas verdades celestiais. Abençoa para que nós possamos continuar dedicados, para que nós possamos continuar persistentes, perseverantes nessa intenção de te conhecer cada vez mais. E para que, ao findar da nossa vida, nós possamos ter chegado bem próximos daquilo que o Senhor espera para as nossas vidas. Senhor, abençoa o nosso dia para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória, seja o nosso trabalho, seja o nosso estudo, seja nossos afazeres, para que o Senhor nos guie e nos proteja, Senhor, nos dando vitória em tudo que fizermos. Abençoa aqueles que estão doentes para que venham se recuperar, para que venham ter a saúde restaurada. Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia, para que nós possamos ser sustentados pelas Tuas fortes mãos e bondosas. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra o pecado de nossas almas, para que nós possamos mortificar a nossa carne, para que o Seu Espírito, Senhor, viva em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.